Graça e paz, igreja. Boa noite. Todo mundo bem? Quem está feliz com Jesus, dá um amém aí. Quem está feliz com Jesus, dá um amém no seu lugar. Isso. E Jesus está feliz com você? Eu espero que sim. Olha só. Como o Diegão falou, meu nome é Davi Jardim, eu tenho 32 anos, sou um dos pastores na primeira igreja batista de Marília, eu sou pastor de juventude, eu coordeno os movimentos de adolescentes, de jovens universitários, a transição de juniores para adolescentes, de adolescentes para universitários, rede de células e também auxilio meu pai, pastor Domingos, nas outras questões da igreja, tomadas de decisões e outras coisas que a gente tem feito lá na igreja para a glória de Deus. Eu sou casado com a dona Jamila Jardim, desde o dia 14 de abril de 2018 nós nos casamos. Eu acho que tem até uma foto da minha família aí, acho que o pessoal da projeção deve ter uma foto da minha família aí, eu tinha mandado para o Diegão, ótimo. Aí ali está minha esposa, a Jamila, o mais velho que está no meu colo é o Tito, e o mais novo que está no colo da minha esposa é o José. O Tito então ele tem 2 anos, ele vai fazer 3 dia 5 de agosto, e o José tem 10, vai fazer 11 meses. Eu gostaria de agradecer essa igreja, essa casa, os pastores, muito obrigado por terem me trazido de Marília para cá, obrigado pelo esforço. Eu também sou um pastor local, eu entendo quando a gente traz convidados, as coisas que a gente precisa fazer para trazer os nossos convidados. Muito obrigado de coração, gostaria que você desse uma salva de palmas para os seus pastores. Muito obrigado. Continue honrando os seus pastores, continue abençoando os seus pastores, continue cuidando dos seus pastores e continue orando pelos seus pastores. Amém ou não? Eu sempre gosto de falar que pastor de fora é legal, é divertido, e a gente gosta de receber gente de fora na nossa casa, né? Mas o pastor de fora, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Eu vou para minha casa, minha esposa está liderando o nosso culto lá, eu tenho que daqui a pouco ajudar ela com os 2 meninos, e amanhã a gente já tem mais um montão de coisa para fazer, mas quem vai ficar aqui nessa casa, cuidando do seu coração, cuidando da sua vida espiritual, e quem vai estar com você nas madrugadas de oração, nos momentos de crise e nos momentos de celebração, são os seus pastores locais. Então, abençoe, honre e ore, e seja leal e fiel aos seus pastores locais, amém? Eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento, e a gente só vai ler a Bíblia e conversar sobre a palavra de Deus. Por fim, mas não menos importante, eu tenho certeza absoluta que a minha presença aqui também tem indicação do meu amigo Diegão. Eu imagino que ele foi lá, ali, o Diegão está ali. Eu tenho certeza absoluta que a minha presença aqui tem indicação do meu amigo Diegão. Gostaria de agradecer o Diegão, que eu tenho convicção de que ele que moveu alguma coisa para eu estar aqui. E o Diegão é alguém que eu amo e que eu admiro, e uma das pessoas mais talentosas com quem eu já servi o reino de Deus. Modéstia bem à parte, a nossa banda no CTPT era muito boa, cara. Entendeu? A gente não pode falar isso em outros lugares, mas aqui na sua casa eu vou falar. Eu acho que a gente tinha a melhor banda da escola, na minha humilde opinião. E assim, é muito legal ver o que Deus está fazendo através da sua vida, Diegão. É muito legal, porque eu lembro quando a gente estava nas aulas de prática em conjunto, pastora, e a gente estava lá e a gente estudando e anotando. Eu lembro do Diegão anotando tudo e prestando atenção, e depois a gente ia almoçar em algum lugar, ou a gente ia conversar, e ele falava: eu vou levar isso para minha igreja, eu preciso fazer isso lá na minha casa, eu preciso fazer isso lá. E ele está aqui fazendo aquilo que ele aprendeu, e não só, porque o aprendizado não acabou lá, ele continua aprendendo com o reino, continua honrando a casa que o enviou. Na verdade, muitos dos nossos que foram para aquele seminário, e não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o coração, mas muitos dos nossos se desviaram no caminho, se perderam no caminho, ou usaram a igreja como fonte para a realização de um sonho pessoal, e depois, não, investimento é no reino. Tem que ter visão de reino. Eu sei que tem que ter visão de reino, mas a gente também tem que ter honra pela igreja local.
E eu estou falando aqui diante de um amigo que eu sei que honra a igreja local. Te amo, te admiro, meu irmão, e que Deus possa continuar abençoando seu ministério e tudo aquilo que você está fazendo aqui nessa casa. Amém? Uma salva de palmas para o Diegão. Vamos pregar, gente? Quanto tempo eu tenho? 1 hora? Mas 1 hora começando agora, né? Não da hora que eu peguei. Ótimo. 7h52, então tem até 8h52, é isso? Então tá bom. 1 hora, tá bom, pastora? Tá ótimo? Se quiser que eu fale mais de 1 hora, eu falo também, não tem problema. Mas acho que o pessoal vai ficar bravo comigo. Quem quer que eu fale aqui até de madrugada, levanta a mão e dá um amém. Isso. Amém. Eu não vou fazer isso não, tô brincando. Ó. Abra sua Bíblia por gentileza. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu estou lendo na nova versão transformadora, a NVT, mas você lê na tradução que você trouxe para casa. Eu espero que você tenha trazido sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos lá. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Fala, testemunha. Agora fala como quem acredita, testemunhas. Em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Dá um amém no seu lugar, meu irmão. Aqui é o Cristo falando, tá? Aqui é Jesus falando. Lucas está registrando palavras de Jesus pós-ressurreição. Então é o Cristo ressurreto, é Jesus em glória, e ele está dando as últimas orientações antes da igreja acontecer. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo demais, é incrível, porque o momento é crucial, o tempo, o contexto é incrível. Jesus fez tudo aquilo que ele queria fazer e tudo aquilo que ele tinha que fazer. Viveu a vida que nós jamais poderíamos viver, viveu uma vida de santidade, viveu uma vida onde nenhum pecado, nenhum pensamento malicioso passou pela sua mente. Morreu na cruz e ele sempre veio para morrer. Ressuscitou, venceu a morte, conquistou para nós a liberdade, o perdão, nos livrou da escravidão do pecado, nos libertou de nós mesmos e dos nossos próprios vícios, venceu a morte, fez aquilo que só Ele poderia fazer. Mas agora, os discípulos haviam se dispersado, alguns haviam saído da missão, então Ele começa a juntar os meninos, e Ele começa a colocar todo mundo de novo no lugar onde ninguém deveria ter saído. E aqui então ele está dando algumas orientações, e uma das orientações que ele está falando vai ficar todo mundo junto, no mesmo lugar, na mesma casa, todo mundo orando, bonitinho, e aí ele vai, eu estou parafraseando o texto, porque eu vou aproveitar meu tempo aqui, minha 1 hora que o pastor me deu, né, pastor Luiz? Então, olha só, e aí ele fala, e vocês nesse lugar, nesse momento correto, na hora certa, vocês receberão poder. Alguém aqui acredita no poder de Deus? Eu posso falar sobre o poder de Deus aqui nessa casa, pastor? A casa acredita em dons de espírito, poder de Deus, unção do alto. Alguém aqui acredita nisso comigo ou não? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, meus irmãos. Agora a gente vai conversar sobre isso com uma ótica bíblica. Qual foi a palavra que eu pedi para você repetir? Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você repetir uma coisa que não vai ser aplicada. Eu não vou ficar pedindo para você repetir. Sabe aquele pastor que fala, vira para a pessoa do seu lado? Não, não tem essa parada não. Se eu te pedir para repetir alguma coisa, é porque a gente vai fazer uma aplicação. Testemunhas. Perceba, veja que interessante. Jesus está falando que os discípulos receberiam poder, mas esse texto também se aplica para a nossa vida. O batismo com o Espírito Santo, ele é real para a nossa vida. Amém ou não? Amém. E ele está falando que tem uma finalidade, que tem um objetivo. De novo, qual foi a palavra que eu pedi para a igreja repetir?
testemunhas. Isso significa que o poder de Deus, ele vem para que você seja testemunha daquilo que Cristo fez. Sabe, meus irmãos, poder de Deus, no contexto evangélico brasileiro, poder ganhou várias conotações no nosso imaginário. Quando a gente fala sobre poder de Deus, as pessoas pensam muitas coisas diferentes. As pessoas pensam no poder de Deus, pensa no manto, pensa em rodar no manto, pensa em dons de línguas. Eu não tenho nada contra isso, pode rodar no manto, meu irmão, tá tudo bem, me chama, eu vou junto, tá tudo certo, não tem problema, vai sair nós dois rodando. O problema não é esse. O problema é que o poder tem finalidade, porque Jesus não desperdiça unção. Então, presta muita atenção. Você pode rodar, você pode cair, você pode chorar, você pode ter sensações, você pode ter experiências, desde que, depois de tudo isso, você levante e que você seja uma testemunha do Evangelho da cruz de Cristo. Caso contrário, foi só sensação, adrenalina, sinestesia, mas não era o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele nos transforma e ele nos impulsiona. Meus irmãos, não existe crente que não prega, não existe crente que não testemunha, não existe crente que não anuncia, não existe crente que não avança com a mensagem do Evangelho. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Afinal de contas, 2025, o ano do alinhamento. E o tema da conferência, pelo que o Diego me falou, é alinhamento. E sabe, meus irmãos, uma das características da unção de Deus é exatamente alinhamento. Mas que alinhamento que é esse, meu irmão? É quando Deus derrama algo sobre o seu povo, é quando Deus derrama algo sobre um coração, e esse coração está alinhado com as intenções do Pai para aquele tempo, para aquela geração, para aquela era, para aquele momento. Então veja bem, qual é o alinhamento que está acontecendo em Atos capítulo 1, versículo 8? A igreja vai começar. E é interessante porque Jesus treina os discípulos, treina, discipula, investe, ensina, corrige, dá bronca, chama atenção. Tem hora que Jesus é duro e fala: e aí, vocês vão embora também? Todo mundo foi embora, vocês vão fazer igual a eles? E aí alguém fala, quem é que fala? Para onde iremos nós? Quem que fala isso? Exato, meu irmão, para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Só o Senhor, só Tu tens as palavras, para onde nós vamos? Então perceba, Jesus moldou os corações, formou uma equipe maravilhosa, elite, mas na hora de ir para o game, na hora de começar, Jesus ascendeu aos céus, diante dos olhos de todos, mas ele falou: vocês não ficarão sozinhos, vocês receberão o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito que vai impulsionar vocês a cumprir com a missão. E veja bem, foi exatamente o poder do Espírito Santo que fez com que a igreja, a mensagem, a palavra de Deus chegasse até nós hoje. O que nós fazemos aqui, nós estamos num culto maravilhoso, estou vendo gente linda, maravilhosa, você se arrumou, tomou banho, veio para cá, se encontrar com seus irmãos, glória a Deus, mas isso aqui não é uma reunião qualquer, o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é uma assembleia santa e espiritual e sobrenatural, e o Rei Jesus está presente aqui, entenda, nós estamos diante do trono de Deus. Jesus está aqui, Jesus está na casa. O que a gente faz é sobrenatural. É sobrenatural. Ou você acha que a igreja teria sobrevivido a séculos de perseguição, massacre, crente morrendo,
crente dilacerado, se não fosse o poder do Espírito Santo de Deus que nos impulsionou para chegar até aqui. O problema é que nós estamos no Brasil. No Brasil, a gente vive a nossa fé com tanta liberdade, que a nossa liberdade vira libertinagem, e o crente fica folgado, e não faz as coisas que deveria fazer. Mas veja bem, na nossa história, a gente nunca teve na moda, a gente nunca foi maioria, a gente nunca teve no hype, o povo de Deus sempre foi perseguido, o povo de Deus sempre foi pressionado, mas quanto mais pressionava os crentes, mais crente tinha. É isso que a gente precisa entender. Olha, eu ainda não fui para a Itália, ainda não fui para Roma, um dia eu gostaria de ir, mas uma coisa, eu sempre falo isso, uma coisa que me irrita profundamente, pastor, a galera vai para Roma, vai para a Itália, chega lá, tira foto no Coliseu, abre os braços e dá risada. Meu irmão, eu quero um dia ir para lá, levar minha esposa, amém, glória a Deus, mas eu tenho certeza que o dia que eu entrar naquele lugar, eu vou chorar copiosamente. Sabe por quê? Porque sangue dos nossos irmãos foi derramado naquele chão. Sangue dos nossos irmãos, gente morreu cantando e louvando a Jesus enquanto eles eram dilacerados por feras naquele chão. Então aquele lugar para o cristão não é lugar de risadinha, aquele lugar para o cristão é lugar de reflexão e contemplação, porque a gente tem que parar e pensar, muita gente passou por muita coisa para que a fé chegasse até nós, e essas coisas elas só foram superadas pelo poder de Deus que foi derramado sobre nós. Então presta muita atenção, poder de Deus, a unção do alto, Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra que Lucas emprega para poder, é a palavra dínamos, ou dunamis, é daqui que o Theo Hayashi tirou o nome do ministério dele, é daqui que o Daniel Lara tirou o nome da igreja dele, dínamos, ou dunamis, poder, agora presta atenção, é a mesma palavra que dá origem a uma outra palavra que você conhece, que é a palavra dinamite. Porque entenda, quando o evangelista Lucas, ele emprega aqui em Atos, a palavra poder, o que ele está querendo dizer é que o dínamos, que vem do alto, vocês receberiam dínamos, poder, é algo dinâmico, é algo explosivo, é algo que não se pode conter, e é algo que tem efeito colateral. Eu gosto de soltar bomba, pastor, eu gosto, porque eu sou homem, e homem é uma criatura simples, a gente é simples demais. Quando eu descobri, eu sempre quis ter menino, né? Queria ter menina também, claro, mas sempre quis ter um menino, que tem aquele negócio do futebol, né? Da masculinidade de lutar, né? De brincar de soco. Meu filho tem 2 anos, mas ele brinca comigo, é maravilhoso, rola no chão, aí se eu pego um pouco mais forte, ele chora, vai na mãe, papai me bateu, mas assim, acontece, é legal, é maravilhoso. Tem pai de menino aqui ou não? É legal pra caramba. E aí, quando eu descobri que meu filho era homem, a gente ficou muito feliz, a gente fez um chá de fralda todo do São Paulo, pastor, porque eu sou São Paulino, infelizmente, estou velho, não dá para mudar de time mais, São Paulo me faz sofrer, mas aí, a gente fez um chá de fralda do São Paulo, todo do São Paulo, foi maravilhoso, e eu fui com os meus amigos, depois do chá de fralda, porque a gente é crente, então o que a gente vai fazer? Coisa de crente, a gente não vai celebrar igual o mundo celebra, a gente foi soltar bomba, a gente foi num cafezal, a gente comprou um monte de bomba, a gente foi no meio do café soltar bomba. Agora, quem já soltou bomba? Quando a gente acende a bomba, o que a gente faz? Corre. A gente corre. Por que a gente corre? Porque se ficar, ainda mais as bombas que a gente estava soltando, meu irmão, alguém vai se machucar, vai dar ruim. E a gente acende a bomba e corre, porque aquela explosão, depois que o pavio foi aceso, já era, não tem o que fazer. Acendeu o pavio, não tem como apagar, corre porque vai explodir. Da mesma forma, meu irmão, o Espírito Santo acendeu algo sobrenatural aí no seu coração, que é incontrolável e que não tem como o mundo apagar, e que não tem como o mal apagar. E olha só, quem tiver ao seu redor e não quiser ser contagiado pela chama do Espírito Santo, é melhor correr, é melhor sair de perto, porque Jesus Cristo habita em você. É explosivo, é dinâmico, é sobrenatural, é por isso que a igreja não para. É por isso que a igreja não para.
É por isso que a perseguição não para a gente. É por isso que a maldade não para a gente. Fica todo mundo desesperado. Estão tentando cercear o nosso discurso. Estão tentando prender os pastores. O Ministério Público está processando os pastores. E daí, meu irmão, a gente não precisa de nada favorável a nós, sendo que nós já temos o poder do Espírito Santo de Deus. Nenhum poder humano, nenhum governo terreno, nenhum braço, nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. O senhor é crente faz tempo, pastor? Tem tempo já? 35 anos? Glória a Deus. Então o pastor depois, ele vai subir aqui e ele vai cantar um hino que é assim, ó: ninguém detém, é obra santa. É um hino que se cantava nas igrejas batistas há muito tempo atrás. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém te para, porque o que você faz é uma obra santa. Ninguém pode te parar, ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar a igreja Yadá, ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde tem crente reunido com a palavra de Deus, a igreja continua avançando. Perceba que o movimento da igreja é para frente, é dinâmico, é dínamos. Agora, a gente precisa fazer algumas perguntas. As perguntas que a gente faz é: saiu uma pesquisa agora essa semana. Os evangélicos vinham numa crescente muito rápida e muito forte. E o ano passado, um instituto chamado Maracé tinha levantado os dados mais atualizados sobre o número de evangélicos, com uma projeção de que a gente estava aí praticamente em 30 e poucos % de evangélicos. Mas aí agora, saiu uma pesquisa nova, dizendo que o crescimento dos evangélicos diminuiu de velocidade, diminuiu de intensidade, quase como se a gente estivesse atingindo um platô. E aí beleza, nós somos milhões de evangélicos. Quando saiu a pesquisa ano passado, todo mundo soltou rojão, todo mundo ficou feliz e tudo mais. Eu falei que a gente ia levantar algumas perguntas. Vem comigo, confia no pastor. Olha só, primeira pergunta: milhões de evangélicos, milhões e milhões de evangélicos, amém. Quantos adeptos, quantos discípulos? Nós temos, até o 2025, primeiro semestre, uma taxa de adesão altíssima. Mas e uma taxa de discipulado? Aí agora sai a pesquisa nova dizendo que o crescimento desacelerou, quase como se a gente tivesse atingido um platô. E aí vem a segunda pergunta: por que o crescimento desacelerou? Eu te respondo: porque o crente não está pregando. Porque o crente não está evangelizando, porque o crente não está avançando, porque o crente está simplesmente querendo desfrutar do poder de Deus, mas não está querendo ser testemunha do poder de Deus. A gente quer vir na igreja com a mesma mentalidade que eu vou no shopping. O que eu vou consumir? O que o pastor vai pregar hoje? Será que a palavra vai me agradar? Será que o louvor vai cantar a música do Drops, que é a música do momento? Paulinho é meu amigo, brother, gente boa, sou amigo do Paulinho antes dele ser famoso. Agora ele está famoso, amém. E todo mundo quer cantar a música do cara. Mas e aí? E se não cantar a música que eu gostei, se o pastor não pregar uma mensagem que eu gostei, então o culto não foi tão bom assim. Aí a minha mentalidade, quando eu estou saindo de casa e indo para a igreja, não é mais a mentalidade de discípulo, é a mentalidade de consumidor. Você não veio para a igreja para consumir, você veio para a igreja para entregar. Você veio para entregar. Entregar o quê? Entregar a sua adoração, entregar o seu coração, entregar a sua devoção, entregar aquilo que você tem de melhor, entregar os seus problemas, colocar as suas dores aos pés da cruz, entregar o teu melhor. Você veio para cultuar a Deus, você veio ofertar. Culto é oferta. E eu não estou só falando de oferta financeira, porque também é oferta financeira. Culto é oferta, oferta do seu coração, oferta da tua piedade, oferta do teu tempo. Culto é oferta, culto não é consumo. A gente trouxe a mentalidade de consumo e de mercado para dentro da igreja. Misericórdia, meus irmãos. É por isso que talvez, se a gente fosse mais a fundo, milhões e milhões de adeptos, quantos discípulos? Quantos discípulos?
Porque, veja bem, quando Jesus está falando aqui que você recebe poder e você é testemunha, é uma sequência. Tem gente aqui crente, salvo, redimido pelo sangue de Jesus? Levanta a mão e dá um amém. A consequência da tua salvação, a consequência do selo do Espírito Santo na tua vida é testemunhar de Jesus Cristo. É natural. E evangelismo e pregação do Evangelho, testemunhar da cruz de Cristo, não tem faixa etária. Não tem faixa etária. Eu queria dar uma salva de palmas para os nossos irmãos que estão servindo água. Muito obrigado. Me perdoa, pastora, eu tomo muita água pregando. Os meninos lá já sabem. Tem pregação que eu tomo 1,5 litro de água, pastora. É verdade mesmo. Eu tomo 3 garrafas de água às vezes pregando. Me perdoa, pastor, desculpa. Estou causando aqui com a tua equipe. Mas olha só, vamos voltar. Presta muita atenção. Quando a gente pensa sobre evangelismo, sobre pregação do evangelho, sobre testemunhar, na cultura evangélica brasileira, quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em evangelismo de rua. Vamos fazer um evangelismo? Então o que a pessoa pensa? Bom, já sei, tem líder de jovens na casa? Quem que é o líder de jovens? O Douglas? Eu conheço o Douglas. O Dodô, eu conheço ele. Cadê ele? Cadê o Dodô? Eu falei com ele aqui. Ele já foi para Marília. Então, aí você pensa o quê? O Dodô vai imprimir uns flyers, vai imprimir uns panfletos. Nós vamos para um rolê aqui em São José. E os jovens vão fazer evangelismo. E quando a gente pensa em missão, a gente pensa em missão transcultural. A gente pensa em irmãos que cruzaram o oceano para pregar o evangelho em outra nação, em outro continente. Só que eu estou aqui para te dizer que esse pensamento é errado. É errado por 2 motivos. Primeiro, que evangelismo não precisa necessariamente estar atrelado ao Ministério de Juventude. Evangelismo é para todo mundo. E segundo, quer ver? Vamos fazer uma pesquisa de campo rápida aqui? Vamos para um momento prático? A gente já volta para a exposição do texto, porque eu ainda tenho um pouquinho de tempo. Olha só, quantos aqui nessa casa se converteram em um evangelismo de rua? Levanta a mão. O pastor e a minha irmã ali, certo? Nós estamos aqui em algumas pessoas. Alguém mais levantou a mão e eu não vi? Ótimo. Então, em evangelismo de rua, nós temos o pastor e a minha irmã ali. 2 pessoas na casa toda se converteram em evangelismo de rua. Agora, quantos de vocês se converteram através do testemunho de alguém, do convite de alguém? Seu pai já era crente, sua mãe já era crente, alguém te chamou para vir no culto, para uma célula, você se converteu, enfim, através de um relacionamento. Levanta a mão, por gentileza. Olha ao seu redor com a mão levantada. Pode abaixar a mão. Glória a Deus. Presta muita atenção. Presta muita atenção. Você percebeu? Eu não tenho nada contra evangelismo de rua. Eu promovo evangelismo de rua. É legal, mas evangelismo de rua não dá resultado. Evangelismo de rua não é efetivo. Sabe o que é efetivo? Relacionamento. Relacionamento é evangelismo através do relacionamento. Sabe por quê? Eu posso chegar aqui, juntar a nossa galera aqui, juntar o pessoal que está aqui, quem quiser ir comigo, nós vamos junto com o pastor, nós vamos todo mundo para uma praça, para um rolê, para uma frente de festa, qualquer lugar que tiver gente junta, a gente vai, a gente prega o evangelho, nós vamos ter gente que vai se converter, nós vamos ter gente que vai aceitar Jesus, mas quantos deles vão virar discípulos? Sabe por que o relacionamento funciona? Porque a pessoa vê a sua vida. Sabe por que o relacionamento funciona? Porque a pessoa vê como você trata a sua esposa, vê como você fala com seus pais, a pessoa vê como você faz negócio, a pessoa vê que você paga suas contas em dia, a pessoa vê que você promete e que você cumpre. Então a pessoa fala: opa, peraí, tem alguém aqui que está falando do Evangelho de Jesus Cristo, mas essa pessoa fala e vive. Evangelismo de rua não tem a credibilidade que o evangelismo relacional possui. Portanto, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não importa a faixa etária, não importa o que está acontecendo, o que importa é, você está sendo testemunha? Através do poder de Deus, você está testemunhando? Tem um irmão na nossa igreja, o nome dele é Paulo, e eu amo ele. O Paulo estudou até a 4ª série. O Paulo, hoje ele trabalha vendendo saco de lixo para mercados, mas ele já trabalhou de tudo que você imaginar: pedreiro,
servente de pedreiro, pintor, tudo que você imaginar. Mas nós temos ali um homem que se converteu a Jesus Cristo verdadeiramente, um santo homem de Deus, e a gente chama ele, Diegão, de Paulão Marreta. Sabe por que a gente chama ele de Paulão Marreta? Porque tinha uma célula na casa dele, e esse homem pregava tanto evangelho, prega tanto evangelho, que um dia ele achou que a sala dele estava pequena, e ele, bruto do jeito que ele é, mas um santo homem de Deus, pegou uma marreta e quebrou a parede para a sala ficar maior, para caber mais gente para ele pregar o evangelho. Eu não estou falando de alguém que é formado no seminário, eu não estou falando de alguém que é pós-graduado em teologia sistemática, eu estou falando do meu amigo, meu irmão, que eu amo pra caramba, Paulão Marreta. Eu não sei te dizer quantas vezes a célula do Paulão Marreta multiplicou, mas eu sei te dizer que existe centenas de pessoas na igreja que se converteram, que tiveram sua vida transformada, seu casamento restaurado por causa do compromisso com Jesus que o Paulão assumiu. Essa que é a questão. Eu não estou aqui para falar de números, eu nem vim aqui para expor esse tipo de coisa, mas a última vez que eu fui na célula do Paulão, tinha mais de 40 pessoas. Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, não é sobre escolaridade, não é sobre status social, não é sobre fama, não é sobre número de seguidores no Instagram, nem número de inscritos no YouTube, é sobre o poder do Espírito Santo, é dínamos, é o poder explosivo, e é o poder que habita em você. Quantas pessoas passam por você durante a semana? Quantas pessoas passam por você no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, onde você está, lá na sua casa? Quantos familiares você tem que ainda não conhecem a Cristo? Você é a resposta. Você, porque você possui o poder explosivo do Espírito Santo de Deus. Pastor, veja bem, na célula, você não sabe o que aconteceu, a gente estava aqui, a menina caiu endemoniada, corre aqui, vem expulsar. É claro que o pastor vai, mas por que você não ora para expulsar? Você está lá, crente. Você está lá, biblicamente falando, eu posso afirmar que a mesma unção que está sobre o pastor é a mesma unção que está sobre qualquer outra pessoa da igreja, porque só há um mediador entre nós e o Pai, e esse único mediador é Jesus Cristo, Senhor. Então a gente é pastor, e existe uma hierarquia, e existe ordem, e existe decência na casa de Deus, mas não tem mais poder em mim porque eu sou pastor. O mesmo poder que habita em mim é o mesmo poder que habita aqui no Henrique, que veio comigo, meu líder de jovens lá na casa, e assim como o mesmo poder que habita em você e habita em qualquer outra pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus habita em você. Nós somos feitos uma nação de sacerdotes, então cumpra com a tua função de sacerdote, seja testemunha do reino de Deus. O povo está sedento, meu irmão. As pessoas estão clamando e as pessoas estão desesperadas. Sabe o que significa evangelho? Evangelho significa boa nova significa boa notícia, e a boa notícia é: Deus te ama e Ele enviou seu Filho para morrer por você. E todo mundo está desesperado por uma notícia boa, porque o tempo todo, o dia todo, é só notícia ruim. É só notícia ruim. Abre o Instagram, é notícia ruim. Abre a rede social, é notícia ruim. Liga a televisão, é notícia ruim. Liga o jornal, é notícia ruim. Misericórdia, é só notícia ruim. Você é o portador da boa notícia. Você é a resposta. Existe um monte de gente que você conhece que nesse horário, 8h20, tem gente que já queimou a largada. Tem gente que já está com seu estado mental 8h20 da noite, daquele jeito que você conhece. Tem gente que já está estragado. Tem gente que está planejando se prostituir. Tem gente que já está se prostituindo. Tem gente que está na droga. Tem gente que está virado na droga desde ontem. Tem gente viciada em pornografia. Tem gente no álcool. Tantas pessoas assim. E você conhece, eu conheço, nós conhecemos. A questão é: nós vamos continuar apático à situação da nossa cidade, ou será que nós vamos fazer alguma coisa através do poder do Espírito Santo de Deus? Não existe campo missionário difícil, não existe cidade impossível para ser ganhada, porque o poder do Espírito Santo de Deus é muito superior a qualquer outra força que possa resistir. Sabe, meus irmãos, a igreja começa, e Jesus Cristo envia o Espírito Santo, e aí a igreja começa de uma maneira maravilhosa, você sabe disso.
Logo no capítulo 2, aqui eu estou numa igreja que acredita nos dons do Espírito, tenho certeza que o pastor já pregou, já ensinou esse texto, meu Deus, quantas vezes? Logo no capítulo 2, está todo mundo reunido, o Espírito Santo desce como chamas de fogo, eles começam a falar em outras línguas, eles começam a falar em outros idiomas, e todo mundo fica maravilhado, e todo mundo fica, uau, que incrível, que poderoso, o que está acontecendo? Mas tem aquele, sempre tem um que destoa. Enquanto está todo mundo, nós estamos ouvindo eles falarem sobre as maravilhas de Deus na nossa língua, sempre tem um que fala, está todo mundo bêbado. E aí o Pedro se levanta, Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo, essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Agora presta atenção, lembra do Pedro? Lembra do Pedro? Vamos puxar o nada consta do Pedro. Vamos puxar a ficha do Pedro. Estão chamando ele de bêbado e falando que está todo mundo bêbado. E Pedro levanta e fala: não, meus irmãos, não está ninguém bêbado. E ele começa a pregar. E ele faz uma pregação expositiva, expondo a profecia proferida por Joel séculos atrás. Agora, esse aqui é o Pedro pós derramamento do Espírito Santo. Quem era o Pedro antes do derramamento do Espírito Santo? Quem era o Pedro antes do dínamos? Lembra do Pedro? É o Pedro que quando Jesus vai ser preso, ele saca uma espada e ele tenta matar o servo do sumo sacerdote. Porque a gente lê, e a Bíblia diz, ele cortou a orelha. Não existe esse negócio de cortar a orelha. Foi uma tentativa de assassinato, só que ele errou, ou o menino desviou, e arrancou só a orelha. E quando ele arranca a orelha, Jesus vê aquela loucura e fala: o que está fazendo, cara? Pega a orelha do menino e coloca no lugar de volta. Porque Jesus veio para morrer, porque a morte de Jesus é substitutiva. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Agora Pedro, esse tempo todo, não tinha compreendido ainda completamente, e ele age por impulso, e ele andava armado, e ele pega uma arma e tenta matar o menino. Esse é o Pedro. Agora, da tentativa de assassinato para, meus irmãos, não tem ninguém bêbado. Se fosse o Pedro sem o Espírito Santo, o que ele ia fazer? Está todo mundo bêbado? Então agora eu vou mostrar o bêbado. Ia sacar a espada e ia para cima das pessoas. Não é isso? Pedro não era um cara impulsivo? Claro, ele vive momentos maravilhosos, ele anda sobre as águas. Sim, ele anda sobre as águas. Ele tem a revelação máxima: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não é no mesmo capítulo que quando Jesus Cristo fala: olha só, eu vou morrer, eu vou sofrer na mão dos religiosos. Não é no mesmo capítulo que Pedro chega em Jesus e fala: não, Jesus, isso não vai acontecer. Não, Jesus, sofrer na mão dos religiosos em Jerusalém. Não, Jesus. E o que é que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque antes do batismo com o Espírito Santo, a mesma boca que recebe revelação, agora está sendo emprestada para o diabo, para tentar tirar Jesus da cruz. Agora, pós-batismo com o Espírito Santo, pós-recebimento com o Espírito Santo, Pedro não está mais preocupado em se defender, Pedro não está mais preocupado em se justificar, Pedro está preocupado em pregar, e a oportunidade que ele tem, ele não levanta para fazer defesa, ele levanta para anunciar o Cristo. E milhares de pessoas se convertem. Milhares de pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem. E eles desesperados falam: e agora? O que a gente faz? E ele fala: se arrependam dos seus pecados, porque é loucura pregar Jesus sem arrependimento. E ele fala: se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e recebam o Espírito Santo. E assim acontece, para a glória de Deus. E veja bem, Pedro era um homem comum. É claro, o nível de revelação muito superior ao nosso, meu irmão. Claro que sim, ele era apóstolo, a gente não é apóstolo. Ele andou com Jesus, a gente é discípulo de Jesus. Ele viu Jesus, ele escreveu Bíblia, a gente não escreve Bíblia, óbvio, mas presta atenção, eu não estou falando no nível de revelação, eu estou falando no nível de humanidade. Ele era uma pessoa como nós, mas assim como nós, ele confiou no poder do Espírito Santo de Deus, e assim, algo explosivo foi aceso dentro dele, e
ele prega e milhares de pessoas se convertem. Da mesma forma, algo explosivo foi acendido no seu coração e você precisa pregar, você precisa anunciar e você precisa viver de acordo com esse poder. A carta de Paulo aos Efésios vai nos dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo poder que atua em nós. Eu vou repetir, porque você precisa prestar atenção. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo poder que tirou Jesus Cristo da sepultura, é o mesmo poder que atua e que habita em você. É o mesmo poder. Meus irmãos, nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia. O problema é que não basta nós lermos a Bíblia, porque ler a Bíblia muita gente lê. Você precisa crer e praticar. Você precisa crer e praticar. É tempo de alinhamento, porque unção é alinhamento. Derramamento do poder é alinhamento. E se 2025 é o ano do alinhamento, então, meu irmão, nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para perder. Não dá mais para a gente ficar parado e a gente só viver a nossa vida cristã de maneira rasa e de maneira superficial. É tempo de você despertar para aquilo que Jesus Cristo está fazendo. É tempo de você despertar para aquilo que Jesus Cristo está fazendo nessa casa. É tempo de você despertar para aquilo que Jesus Cristo está fazendo nessa cidade. Pessoas estão sedentas, você é a resposta. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é muito simples: você vai participar daquilo que Deus está fazendo nessa cidade ou não? É muito simples. Você vai participar? Ou você vai ficar só olhando? Porque tem aqueles que ficaram olhando, tem aqueles que ficaram criticando, tem aqueles que ficaram chamando o povo de bêbado. Mas enquanto aqueles criticam e xingam e falam e ofendem, tem aqueles outros que vivem o propósito e vivem aquilo que Deus revelou. Sabe, eu falei que a gente não pode fazer diferenciação de evangelismo e missão. E o pastor achou que eu tinha esquecido. Mas eu não esqueci, pastor. Sabe qual que é o negócio? Todo crente está em missão, todo crente evangeliza. Missão não é o cara que cruzou. Missão é a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você levanta e prega. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você levanta e testemunha, você levanta e fala. Sabe, Paulo está indo para Damasco. E ele está indo fazer o quê? Perseguir e matar crente. E o capítulo 8 vai nos dizer que ele estava gostando daquele negócio da perseguição. Então ele começa a liderar a perseguição, e ele começa então a receber o aval, a permissão dos líderes religiosos para perseguir os seguidores de Jesus. Só que no caminho algo sobrenatural acontece. No caminho Jesus aparece para ele, e quando Jesus aparece para ele, uma luz forte brilha, ele cai para trás. A tradição diz que ele caiu de um cavalo, mas não está escrito no texto. E ele cai para trás. E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Senhor aqui, ele sabe que ele está falando com Deus. Ele emprega a palavra Senhor. E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Perceba que Paulo sabe que ele está falando com o divino, porque ele era um religioso muito bem treinado na lei, mas ele conhecia de maneira superficial, ainda não conhecia de maneira profunda, mas agora o Cristo apareceu para ele. E quando ele levanta, mesmo sem enxergar, ele levanta obedecendo os comandos de Jesus e fazendo aquilo que Jesus ordenou. Vai para aquela casa, espera, determinado momento, alguém vai falar com você, vai chegar um homem chamado Ananias, ele vai orar por você, e Paulo, ele cai ímpio, mas ele levanta crente e obediente, e ele começa imediatamente a obedecer os comandos do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteceu na sua vida até aqui, não importa o que aconteceu na sua vida antes de você se encontrar com Jesus. Se você se encontrou com Jesus, a partir desse momento agora, a sua vida é dele. Levante e obedeça. Coloca
uma teclas para nós aqui, que eu estou caminhando para o final. Por gentileza. Essa galera do louvor que já ficar posicionado também, eu tenho mais alguns minutos. E eu vou usar quase todos, não todos. A gente pode orar por todo mundo? Vamos orar. Eu gosto de orar. Alguém gosta de orar aqui, gente? Amém. Então nós vamos orar e vai ser maravilhoso. Glória a Jesus. Dá um glória a Jesus aí no seu lugar. Eu vou concluir agora então. Estou abrindo a conclusão da mensagem. Você vai pegar a sua Bíblia. Você vai para o capítulo 6, por gentileza. Capítulo 6. Versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes de Moisés, nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Dá um amém no seu lugar, meu irmão. Veja bem, Estevão não era pastor, Estevão não era bispo, Estevão não era apóstolo. E até os versículos anteriores, nem cargo na igreja Estevão tinha. Deu um problema com as viúvas, deu um problema na distribuição de alimentos. E eles falam: olha só, a gente precisa levantar então gente que tenha bom testemunho, gente cheia do Espírito Santo. E eles escolhem Estevão e outros homens para essa função. Então veja bem, era um membro da igreja, era o irmão da igreja, não era bispo, não era apóstolo, não era líder, mas ele estava pronto. Ele estava pronto porque ele já era cheio de Deus. Ele estava pronto porque ele não começou a buscar Deus quando a liderança da igreja deu um cargo para ele. Ele já estava buscando a Deus antes. E aí a missão chega até ele. Ele está pronto para a missão. Ele está pronto para aquilo que Deus tem para ele. Tem gente que fala: Deus eu quero, Deus eu vou, Deus eu quero pregar, Deus eu quero fazer, mas o pastor não dá uma oportunidade, mas o pastor isso, mas a igreja aquilo. Meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Fica pronto e na hora certa a oportunidade vai ser dada para você pelas mãos de Deus. Fica pronto, seja cheio do Espírito, tenha bom testemunho, seja fiel na casa, e na hora certa as coisas vão acontecer. E ele começa a pregar, e a Bíblia diz que ele operava milagres, sinais, maravilhas. Não estamos falando de Pedro, não estamos falando de Paulo, não estamos falando de João, não estamos falando de Tiago. Nós estamos falando de Estevão, um membro da igreja. Operava sinais e maravilhas, porque o poder, o dínamos do Espírito Santo habitava nele. E a Bíblia vai dizer que quando ele pregava, as pessoas não podiam resistir ao Espírito pelo qual ele falava. Veja o que acontece: ele é caluniado, as pessoas mentem sobre ele, mas quando ele tem a oportunidade de se defender, assim como Pedro, ele não está preocupado em se defender. Depois na sua casa, você lê o capítulo 7, e você vai ver uma das pregações mais poderosas do Novo Testamento, porque esse homem, Estevão, um membro da igreja, ele vem fazendo um desenho do Antigo Testamento,
até o momento que eles estavam vivendo, falando: tudo que foi escrito, tudo que foi revelado, tudo é sobre o Cristo. Uau! Que pregação maravilhosa, que profundidade, que incrível, poder do Espírito Santo e conhecimento da palavra, é o equilíbrio perfeito para o crente avançar. Só que a pregação dele não é bem recebida, a pregação dele não é muito bem aceita. E aí, meus irmãos, no versículo 51, olha o que acontece. Olha a conclusão da mensagem de Estevão: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo. Resistirão para sempre o Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, que é o Cristo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebida das mãos dos anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Paulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Mas Lucas está usando uma liberdade poética aqui. Estevão não dormiu, Estevão morreu. Primeiro mártir. Mas perceba, a sua pregação causa ira nos religiosos. E os religiosos arrastam ele para fora do prédio e jogam pedras nele até que ele morre. Mas antes de morrer, quais são as palavras de Estevão? Senhor, não os culpes por esse pecado. Interessante, quem falou essas palavras antes de morrer? Não os culpes por esse pecado. Senhor, recebe o meu espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nesse momento aqui, Estevão está tão cheio do Espírito Santo de Deus, ele está tão cheio de Cristo, que não é mais só o Estevão falando, é o caráter de Cristo impresso na vida dele. É algo tão profundo, é algo tão intenso, que a Bíblia vai dizer que eles olhavam para Estevão e seu rosto parecia o rosto de um anjo. Assim como Moisés, quando falava face a face com Deus, e o seu rosto brilhava, porque como se de alguma forma, a intimidade de Estevão com Deus era tão grande, que ele rompe o véu da humanidade, e agora o divino brilha sobre o seu rosto, e o seu rosto reflete a face do eterno. Mas de novo, nós estamos falando de um homem comum, um membro da igreja do Senhor, mas cheio do poder de Deus, cheio do dínamos, comprometido com a missão, consciência de missão, pregador da palavra, testemunha de Cristo. Ele morre. Mas aqui acontece um episódio diferente, e eu concluo com isso. Acontece um episódio diferente de todos os outros episódios na palavra de Deus. Várias outras pessoas tiveram a revelação do trono, mas eles sempre veem Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Esse é o único texto que, quando o evangelista escreve, ele descreve que Jesus Cristo está em pé. O primeiro mártir da história, o primeiro que morreu pela mensagem,
E Jesus Cristo está em pé contemplando, para receber Estevão na glória, sabendo que o sangue de Estevão não foi derramado em vão, porque como diz o historiador, o sangue dos mártires era como uma semente, e o mal pode ter achado que triunfou, e os religiosos podem ter achado que haviam vencido, mas quando você vai ler o capítulo 8, você vai ver que nesse momento a igreja se dispersa, mas ela não se dispersa à toa. Agora tem gente pregando em tudo quanto é lugar. Quando eles acharam que tinham espalhado o movimento e apagado a chama, eles só espalharam o fogo, e agora o fogo está pegando em tudo quanto é lugar. É por isso que quando Paulo chega lá em Éfeso, já tem crente lá reunido, é por causa desse evento aqui, meus irmãos. Então presta atenção, talvez seu coração, a chama se apagou, ou a chama está bem pequenininha, talvez o poder do Espírito Santo de Deus já não está mais encontrando o mesmo lugar que já encontrou há anos atrás no seu coração. Tem líder aqui na casa? Tem gente que lidera a célula aqui? Dá um amém no seu lugar. Talvez você já está liderando no automático, talvez você já está fazendo só aquilo que foi te pedido para fazer, e esqueceu que o que você faz, você não está fazendo para agradar ninguém, você está fazendo para agradar a Deus. E nesse dia maravilhoso, Jesus nos convida, e Ele quer acender de novo algo poderoso, algo explosivo, algo intenso no seu coração. Eu tinha todos os motivos para não vir hoje, Amanhã a gente tem um culto de 12 horas lá na igreja. Eu tenho que estar na igreja amanhã, 8h30, 9 horas da manhã no máximo. E uma pastora da nossa casa, que era missionária no Japão, contraiu um câncer. E ela voltou para o Brasil ano passado, para tratar esse câncer. E ela lutou, mas ela não venceu. Porque assim as coisas acontecem, nós estamos debaixo da vontade de Deus. E essa pastora faleceu hoje. E é um momento triste para a nossa casa. Eu não sabia se o velório ia ser hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas o velório vai ser amanhã de manhã. E eu não estou usando aqui o falecimento da nossa amiga como palanque para gerar emoção em ninguém. Eu estou falando uma verdade. Eu literalmente pensei, Diegão, não vai dar para eu ir. Mas eu sabia que Deus tinha algo para fazer aqui nessa noite. Porque essa noite, essa pregação, essa mensagem não é sobre o pastor Davi. Você não precisa lembrar do meu nome, você não precisa lembrar do meu sobrenome, você não precisa lembrar quem pregou, você não precisa lembrar de mim. Você precisa lembrar que a Bíblia foi lida, nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra revelada. Isso aqui não é um texto qualquer, isso aqui é o Logos, é o princípio regulador do universo. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi lida, o Evangelho foi pregado, é isso que você precisa lembrar. E eu vim para cá nessa noite, porque eu sei que Deus tem um propósito para essa casa, que eu sei que Deus tem um propósito para essa igreja, que eu sei que Deus tem um propósito para a sua vida. E está na hora desse propósito ser incendiado novamente. Eu sinto que o alinhamento, pastor, é para uma retomada. É um alinhamento. Arruma a casa, organiza, tira quem tem que tirar, deixa quem tem que deixar. Não precisa ter medo, porque é tempo de retomada. Sabe quando a gente faz uma curva intensa e a gente tem que desacelerar? A gente dá uma desacelerada e parece que não vai dar, mas aí no final da curva sai acelerando, retoma e vai para cima. É ano de retomada, é momento de retomada, é momento de pisar no acelerador, é momento de ir para cima, pastor. Os sonhos, os planos, aquilo que Deus colocou no seu coração para essa igreja, a visão que Deus colocou para essa igreja, continua perseguindo, continua indo atrás. A luta é grande, mas a vitória é do Senhor, porque o poder explosivo do Espírito Santo de Deus está na sua casa, está na sua vida, está no seu coração, está no seu casamento. Você crê nisso, pastor?
Faz sentido o que eu estou te falando aqui? Amém, glória a Deus, está sendo filmado. Pode guardar. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, depois pode me cobrar. Mas eu sinto muito forte que tem gente aqui que precisa ter a chama acesa novamente no coração. Então eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração antes da nossa conclusão. Se você pode, fica de pé no seu lugar.